até mesmo de salmos, para justificar que o que aconteceu com Judas estava previsto nas Escrituras. Nós não teríamos tempo aqui para nos ater à primeira parte do sermão de Pedro, mas a segunda parte, sim, é o que nos interessa. Na segunda parte desse sermão, ele então está instruindo a igreja sobre os critérios necessários para a escolha deste substituto de Judas, que, como ele já havia afirmado, cumpriu uma profecia da palavra de Deus. Então ele está falando sobre a necessidade de que esse substituto também fosse testemunha ocular e tivesse acompanhado o ministério de Jesus desde o seu início, ou seja, desde o batismo de João até a sua ascensão, até as suas aparições e a última aparição com a ascensão. E assim, o corpo apostólico fosse recomposto para que então a igreja pudesse iniciar. Meus irmãos, não é mera coincidência. O texto, Lucas termina a descrição desse fato e em seguida, no capítulo 2, começa a descrição do Pentecostes. Porque a igreja é o novo Israel, a igreja representa Israel e o Espírito Santo então está concebendo a igreja nasce por obra do Espírito Santo como o novo Israel de Deus. Pois bem, meus irmãos, nós aprendemos com a igreja em Jerusalém que esta escolha de um líder, a escolha da liderança, precisa ser uma escolha sob a orientação de Deus. E a escolha que tem a orientação de Deus terá algumas semelhanças com o nosso contexto e com aquilo que nós podemos fazer hoje e que devemos fazer orientados por Deus. O uso de critérios que sejam claros para que todos possam participar, deve haver transparência, mas, meus irmãos, deve haver, sobretudo, esta devoção, esta busca da vontade de Deus, associado com tudo que nós sabemos fazer, aprendemos a fazer, e da parte de Deus nós fomos capacitados para fazer. Nós poderíamos dizer, então, que o que aprendemos de principal nesse texto, que responde ao contexto que nós estamos vivendo como igreja, é que nós devemos confiar na orientação de Deus, e confiando na orientação de Deus, nós devemos agir responsavelmente na escolha de um pastor para a nossa igreja. Vejam, confiar e ser responsável. Esse é o equilíbrio. Confiar na orientação de Deus. Deus vai nos orientar, mas nós devemos agir responsavelmente. Agir responsavelmente, meus irmãos, precisamos ser claros nisso, significa nem assumir o processo como se fosse nosso, sem a oração, nem transferir a nossa responsabilidade com a oração. Eu vou ser mais claro. São dois extremos que nós devemos evitar. O primeiro deles é o seguinte: assumir o processo sem oração. Ou seja, a gente diz assim, olha, nós já aprendemos a fazer isso aqui, nós temos uma igreja de 104 anos, então a gente já sabe fazer, nós temos um histórico, nós temos os documentos, então é só a gente fazer, sem oração. Esse é um extremo. Deus não vai aprovar isso. Mas o outro extremo é o seguinte: não, nós vamos orar, eu vou orar e a comissão de sucessão pastoral vai fazer. Meu papel é só orar, como membro da igreja. E eu estou falando agora aos membros da igreja, porque a comissão, eu tenho falado sempre, tem um acesso aberto, frequente, com o relator, o irmão Roberto, e os membros da comissão. Mas eu estou falando a você que é membro da igreja. Não, o meu papel é orar. Eu vou orar e Deus vai usar a comissão e vai dar tudo certo. Você não tem a chance de transferir essa responsabilidade, porque essa responsabilidade é sua como membro da igreja. A comissão foi eleita pela igreja e ela prestará o seu relatório à igreja. E no final, é a igreja reunida em assembleia, como os irmãos aqui, naquele momento, é que vai tomar a decisão. Precisamos então compreender, meus irmãos, a importância da participação da igreja nesse processo. Não pode ser um processo feito sem oração, mas também não pode ser um processo feito sem participação efetiva, envolvimento. É claro, dentro de um cronograma, dentro das oportunidades que vão se abrindo, mas precisamos participar. Por que precisamos agir dessa forma? Confiar na orientação de Deus e assumir a nossa responsabilidade.
O texto nos responde, meus irmãos, porque Deus tem o controle absoluto da história e de cada pessoa. Nós devemos confiar, Guilherme, porque Deus controla a história e controla a vida de cada pessoa. Vejam comigo os versículos 16 e 17. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura. Olha a visão espiritual. Tudo que acontece na história é cumprimento da palavra de Deus. Hoje, para mim e para você, que estamos acostumados com essa linguagem bíblica, é muito tranquilo. Mas se coloque no lugar de Teófilo. Se coloque no lugar de Teófilo. Como assim? Quer dizer que tudo que aconteceu, Lucas... Teófilo está lá conversando com o texto, né? Porque a gente conversa com o autor do texto, né? Ele não está presente ali, mas a gente dialoga com ele, na nossa memória. Como assim, Lucas? Você está me dizendo que não é o destino que controla a história, que conduz todas as coisas? Porque os romanos, estoicos, o estoicismo é uma filosofia que acredita num destino universal que conduz todas as coisas. Talvez Teófilo tivesse influência estoica. Não é o destino, Lucas, que conduz todas as coisas? Ou seja, não já está tudo pré-determinado? Tudo estabelecido? Não, Lucas, não acredito. Você está me dizendo que então não são os deuses que interferem nas decisões humanas e, na verdade, nós estamos apenas num teatro, mas os atores são invisíveis, eles estão apenas usando os nossos corpos, nossas falas, nossas decisões para cumprir os seus objetivos? Não são os deuses, Lucas? Talvez Teófilo tivesse essa dúvida. Você não, você já está acostumado com esse texto. Mas o que Lucas está dizendo aqui é que Deus controla a história e não o ser humano. Ele está evangelizando, meus irmãos, está fazendo apologética aqui. Ele está dizendo, olha, não é uma coisa de homem, não é o ser humano quem conduz a história. Existe um Deus vivo e verdadeiro que conduz. E olha, meus irmãos, como ele é muito consciente, o apóstolo Pedro, ao dizer que tudo aconteceu para que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Pedro é um doutrinador muito eficiente. E ele está sendo claro aqui, irmão João Batista. A Escritura foi proferida pelo Espírito Santo por boca de Davi. Quem estava conduzindo o processo de inspiração foi Davi. E como foi o Espírito Santo, quem falou, quem compôs, quem escreveu foi Davi, mas quem conduziu foi o Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra de Deus entra na história para dar direção, para dar orientação à vida, para que as pessoas não fiquem perdidas, como se estivessem diante de um destino impessoal ou de deuses que são confusos, assim como os seres humanos são. Meus irmãos, a igreja do Senhor é conduzida pelo Senhor, assim como a história é universal. Meus irmãos, se a igreja fosse resultado do nosso desejo, do nosso trabalho, não daria certo não, irmãos. Não daria certo não. Se a igreja fosse de seres humanos, se isso aqui fosse, vamos usar a expressão assim, um negócio humano, não daria certo não. Peter Drucker, que é um dos maiores especialistas em administração, afirmou, a frase atribuída a ele, que a igreja é o negócio mais difícil de administrar. É claro que ele não é de igreja, ele não conhece a natureza espiritual da igreja, ele se refere assim. Por quê? Porque a empresa tem um sistema, mas não entra o elemento da fé. A maioria das empresas, para não generalizar, a maioria das empresas visa apenas o lucro. Então, se não está dando lucro, está o prejuízo, corta, para que a empresa possa gerar o seu resultado, que é o lucro. Mas a igreja tem um elemento, meus irmãos, que escapa ao nosso entendimento. É o controle de Deus, é a palavra de Deus, da Bar e Arver, conduzindo a história. A palavra de Deus, na pessoa de Jesus, é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo na vida desses autores como Lucas, dando orientação à vida de cada um de nós. Mas, meus irmãos, o texto está nos dizendo que não só
a palavra de Deus está conduzindo a história, mas Deus, através de um relacionamento pessoal, também orienta cada pessoa. Através de um relacionamento pessoal, e relação sempre envolve duas pessoas, Deus e o ser humano, Deus conduz também a vida de cada um de nós. Veja o versículo 25. O apóstolo Pedro diz: para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Veja, Deus controla a história e a vida de cada pessoa, mas Ele tem um relacionamento com cada um, de modo que preserva a liberdade e a responsabilidade de cada um. É por isso que nós podemos dizer que sim, segundo as Escrituras, essa é a visão do apóstolo Pedro, Judas cumpriu aquilo que estava já proferido pelo Espírito Santo. Mas o texto diz, o próprio Pedro diz, ele se transviou, responsabilidade dele. E aqui nós estamos diante da relação misteriosa entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, que muitos tentam resolver. Eu não. O nosso querido pastor Igor sabe. Eu não tento resolver. Aquilo que na palavra de Deus está estabelecido numa tensão. Deus é soberano e cada um é responsável diante de Deus. Como resolver isso? Se você tentar resolver racionalmente, você vai criar um sistema, aí vai gerar uma denominação, vai gerar muito livro para você vender, para você defender. Mas não vai resolver a questão. A questão é, Judas foi, como alguns preferem dizer, predestinado, podemos dizer foi, está aqui na palavra do Senhor. Mas ao mesmo tempo, ele se transviou, ele tomou cada decisão sendo responsável diante de Deus. Como é que une uma coisa com a outra? Como é que relaciona? Não sei. A palavra de Deus não explica, mas ela afirma que foi proferido pelo Espírito Santo, que ele teria esse lugar, a parte daquele ministério, mas ao mesmo tempo diz que ele se desviou desse propósito de Deus. E o Senhor sabia, porque ele é onisciente. Meus irmãos, vejam que num processo de sucessão pastoral, nós temos a direção de Deus, mas também nós temos a responsabilidade de cada um. Nós devemos confiar na condução do Senhor, na orientação do Senhor. Deus falará ao pastor, Deus falará à igreja, Deus falará à comissão. Mas Ele não vai impedir que cada um também assuma a sua responsabilidade. São escolhas pessoais que nós vamos responder diante de Deus. São os dois elementos que mostram como Deus escolheu soberanamente conduzir a história. Philip Yancey, no livro Maravilhosa Graça, sempre lembro dessa ênfase dele, ele disse que Jesus, como Deus, era tão soberano a ponto de permitir que lhe cuspissem no rosto. Ele era tão soberano a ponto de permitir que ele fosse rejeitado e blasfemado daquela forma. Essa é a maneira misteriosa. Misteriosa que eu digo é no sentido de que nós não compreendemos que Deus escolheu agir com você. Você será responsável por cada escolha que fizer diante de Deus. Deus já sabe qual é a escolha que você vai tomar. E Ele vai orientar você. Ele vai capacitar você para se desviar do mal, da tentação. Mas você será responsável por cada escolha que fizer diante de Deus. Esse é o nosso Deus, um Deus que tem um relacionamento pessoal conosco. Um Deus que é ético, um Deus que é justo. E é esse Deus, meus irmãos, que nos capacita para fazermos escolhas responsáveis. E capacita a nossa igreja hoje para agirmos em paralelo, semelhante ao que a igreja em Jerusalém fez. Vejam a semelhança, meus irmãos, que nós podemos aprender. Os versículos 14 e 15, como nós já dissemos, eles estão trazendo a informação de que houve uma participação coletiva na decisão. Houve um envolvimento, todos na igreja são responsáveis pelo processo de escolha. A igreja cristã nasceu num governo congregacional. Eu, pessoalmente, não gosto, assim, já usei bastante, mas eu prefiro não usar a palavra democrático. Porque no contexto que nós estamos, contexto político no mundo, você usa a palavra democrática, aí já coloca uma etiqueta e associa com alguma visão política. Eu prefiro entender que é um governo teocrático, no sentido de que Deus está coordenando, conduzindo, orientando, mas ele é congregacional, teocrático congregacional. É Deus
conduzindo através da congregação. Eu prefiro essa palavra congregação, ou assembleia, de fato, assembleia. Mas a igreja nasceu, meus irmãos, com esse envolvimento de cada um. Ali, os 120, mas depois nós vemos isso em vários momentos. No próprio livro de Atos, no capítulo 15, nós vemos a igreja se reunir de novo para um momento muito tenso, que foi a decisão de como incluir os gentios dentro da própria igreja. E aí, meus irmãos, nós vemos que o próprio sorteio, que, é claro, para nós soa estranho usar um recurso como esse. Aí você pode pensar assim, o pastor está fazendo essa jornada para dizer que nós vamos escolher o pastor por sorteio? Não, não é isso. Mas vejam que o sorteio foi providencial. Porque, com toda a orientação de Deus, todos envolvidos, participando, o texto diz que propuseram 2, o que se supõe é que, dentro dos 120, mais de 2 tinham os critérios, propuseram 2, e esses 2, então, aí chegou no momento em que foram orar. Né? Eu imagino que em muitos momentos, nesse período, o irmão Robertinho tem dito, não, vamos orar. Porque tem uma hora que a gente diz assim, olha, já usamos os recursos, agora vamos orar. E aí, eles oraram e usaram algo que era do costume, era muito próprio do contexto judaico. Inclusive, essa é a última menção que se faz de sorteio na Bíblia, porque é algo relacionado ainda nessa transição entre o povo judeu e a igreja, que viria a nascer em seguida. Mas o sorteio, ele, para nós, a princípio, representa o seguinte: o sorteio foi após a qualificação dos candidatos, não foi aleatório, foi após a qualificação dos candidatos, e o sorteio evitou dúvida ou algum conflito. Você imagine se fosse diferente. Houve orientação de Deus, porque o sorteio não foi feito entre os 120. Ó, cada um coloca o seu nomezinho na caixinha aqui, nós vamos sacudir a caixa e a gente vai tirar um. Aí ficaria algo muito difuso, né? Algo muito aleatório no 120. Não, eles participaram até um momento em que propuseram 2 nomes, e entre os 2 nomes, aí não sabemos como, talvez tenham colocado o nome numa pedra, tenham escolhido pedras diferentes, mas eu sei que sortearam entre os 2 e veio o nome de Matias. Veja que o sorteio entrou como um recurso humano, um método que era comum, mas depois de uma orientação de Deus e depois que já havia sido decidida qual a qualificação mínima para aqueles candidatos. Vejam, Deus capacita a igreja para assumir a sua responsabilidade. Aqueles irmãos foram capacitados. Agora, as escolhas devem ser baseadas em critérios claros, em que todos tenham consciência de que foram critérios orientados por Deus. O principal num processo de sucessão pastoral está exatamente no critério. E nós temos dito desde o início desse processo, meus irmãos, que Deus já sabe quem será o pastor, mas nós olhamos para essa história recente de 14 anos aproximadamente do ministério do pastor Tarcísio e da equipe que continua aqui com os irmãos. Durante esses últimos 14 anos, nós entendemos claramente que esse pastor escolhido por Deus viria para continuar a visão da igreja, pelo menos em 3 critérios. Eu escrevi isso, inclusive, numa pastoral. Um culto agradável a Deus. Um pastor que tivesse essa visão sobre o culto. Segundo, uma firmeza na pregação e no ensino da sã doutrina. Seria muito contraditório nós crermos que Deus tem agido durante 14 anos dessa forma e nós não encontrássemos esse critério na vida de um obreiro que se tornasse candidato. E terceiro, que houvesse, por parte desse candidato, zelo pela administração da igreja. Não em busca de uma ostentação ou de um conforto para os seus membros, mas por conta do testemunho, meus irmãos. Testemunho que essa igreja tem diante da cidade. É maravilhoso quando a gente chega no centro dessa cidade ou em algum comércio, em algum lugar, e a gente diz assim, você é pastor? Sou. De onde? Lá da primeira igreja batista.
Ninguém quer saber mais nada, ninguém pergunta mais nada, é só você dizer que é da primeira igreja batista. Então isso tem a ver com testemunho, não é só um zelo administrativo do ponto de vista técnico, preciosista, para a opinião pública, para a expectativa dos outros, não. É por causa da seriedade do testemunho. Então são critérios que norteiam as nossas decisões. Agora, chega um momento que nós precisamos do sorteio, naquele caso, o sorteio. No nosso caso, o que a gente aprendeu ao longo da história das igrejas batistas, que é, por exemplo, a escolha de uma comissão. Naquele caso, os critérios foram: esse que vai substituir o Judas precisa, por exemplo, ter tido um relacionamento de fé com o Senhor Jesus. E precisa ter um aspecto ministerial aí. Ele acompanhou todo o ministério do Senhor Jesus. Critério duro, exigente. Por exemplo, só para você ter ideia, com esses dois critérios, de ter acompanhado todo o ministério do Senhor Jesus e de ter sido testemunho ocular, Paulo, por exemplo, está de fora. Vejam bem, a igreja de Jerusalém não poderia admitir Paulo como um apóstolo, porque naquele momento o objetivo era substituir os 12, representando as 12 tribos de Israel, o novo Israel. Mas o apóstolo Paulo, por exemplo, não acompanhou todo o ministério do Senhor Jesus, desde a Galiléia, do batismo de João até a ascensão. Então veja, não há nenhum problema em estabelecer critérios. O ministério do apóstolo Paulo cumpriu um outro propósito. Ele foi chamado pelo Senhor e para o Senhor, não pelo Senhor para o povo. Ele foi chamado para os gentios. Então, cumpre um outro objetivo. Mas, meus irmãos, nós não temos nenhum problema em usar critérios que são critérios claros, fáceis de serem assimilados, como, por exemplo, é uma comissão de sucessão pastoral. É a prática da nossa igreja, é orientado pela Ordem dos Pastores, pela Convenção Batista Brasileira, e tem sido aperfeiçoado em cada processo, em cada igreja. Eu já passei por vários processos de sucessão, inclusive acompanhando, orientando igrejas, e cada igreja vai desenvolver uma prática específica, um aprendizado novo, mas são, meus irmãos, posturas e critérios que têm sido aprovadas por Deus. O jeito de trabalhar da nossa igreja tem sido abençoado por Deus. Nós precisamos agradecer a Deus por isso. É uma forma séria e que coloca você diante da responsabilidade de participar. A responsabilidade é de todos nesse processo. Como eu disse, não foi um processo naquele caso aleatório. Foi um processo que envolveu a participação de todos. Eu quero finalizar trazendo uma citação que está no documento que orienta a comissão de sucessão da nossa igreja. É um documento que está acessível no site da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, por exemplo. E os pastores que elaboraram aquele documento dizem assim: aprendemos, se referindo a esse texto, que Deus trabalha por caminhos humanos para escolher seus servos que são humanos. Qual é o caminho humano que Deus colocou diante de nós, meus irmãos, nesse final de semana? Nós temos uma oportunidade de receber o pastor que foi indicado pela igreja. Olha aí, um caminho humano. A igreja indicou. Cada um orou, sob a orientação de Deus, indicou. Essas indicações chegaram à comissão. A comissão trouxe a igreja como sua primeira indicação. E no domingo nós teremos a oportunidade de receber o pastor Alex, que já é muito conhecido por muitos na igreja, mas talvez desconhecido ou pouco conhecido também por um grupo específico. E você deverá participar, ouvir. Se tiver alguma dúvida, tenha a liberdade de perguntar a ele. Nos intervalos que nós teremos aqui, se aproximar, conhecer a família, e especialmente à tarde, às 15 horas. De novo, eu quero insistir, especialmente à tarde. Faça todo o esforço para estar aqui. Por quê? Porque mesmo que você não faça uma pergunta, mesmo que você não contribua diretamente, você estará envolvido, e isso vai ser útil para você depois, como aprendizado, como uma contribuição que você está dando para esse processo. Aprendemos assim, meus irmãos, com esse texto muito rico da palavra de Deus, que Deus age de uma forma que Ele não deixa ninguém de fora.
a forma como Deus orienta e capacita a sua igreja, não dará a você o direito de dizer, olha, escolheram lá um pastor, mas nem me pergunte como é que foi, que eu nem sei como é isso. Sabe, você sabe. Porque houve tempo, porque houve informação, porque em todos os cultos, depois que a comissão começou a se reunir, nós abrimos um espaço para interceder. Há comunicação aberta nos grupos da igreja, nos meios de transmissão da igreja. E você, ao final do processo, poderá dizer assim, não, mas eu não votei, mas eu não estive lá no dia. Bom, aí agora é uma escolha sua. Aí você está assumindo a responsabilidade de não participar, e não participando está delegando o seu voto, a sua participação, àqueles que estarão presentes. É assim, tem dois lados esse regime de governo congregacional da igreja. Você participando tem todo o direito. Não participando, você abre mão do seu direito, mas não abre mão da sua responsabilidade. Porque você também será responsável no final pelo processo. O pastor eleito na nossa igreja, em uma assembleia, será o pastor de toda a igreja, inclusive daqueles que nunca oraram, daqueles que nunca participaram de nada, que nunca tiraram uma dúvida, que nunca estiveram presentes. Inclusive destes, será o pastor. Então, meus irmãos, nós temos um chamado da palavra de Deus que conduz a história, a nossa história, ao envolvimento. Ore buscando orientação de Deus. Mas venha, participe. Está com dúvida no seu coração, está angustiado? Venha, esteja presente nos momentos em que a sua presença será muito importante. Vamos, confiados no Senhor, encerrar a nossa celebração cantando fidelidade no serviço. Não poderia ser um hino melhor escolhido para nos alertar acerca da felicidade e da alegria que nós temos em servir ao Senhor.